Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos na lição da Escola Sabatina deste trimestre e hoje nós vamos nos aprofundar na estrutura da lição, que são milagres ao redor do lago. Então se prepara para uma jornada emocionante, inspiradora pela vida de Jesus, conforme é registrada por Marcos. A lição dessa semana leva a gente a explorar uma série de eventos milagrosos que vão acontecendo ao redor do Mar da Galileia. E esses eventos eles incluem a calmaria da tempestade, a cura de um homem possesso por demônios, a cura de uma mulher que tocou nas vestes de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo, a pregação em Nazaré, o envio dos discípulos para pregar, a multiplicação dos pães e peixes e Jesus caminhando sobre as águas. São muitas histórias e através dessas histórias Marcos ele não apenas nos mostra os atos poderosos de Jesus, mas ele também nos revela a natureza compassiva e amorosa de Deus. Imagina essa cena por um instante. Os discípulos, no meio de uma tempestade feroz no Mar da Galileia, estão ali apavorados, achando que eles vão morrer a qualquer momento. E aí Jesus aparece e calmamente se levanta e ordena ao vento e às ondas para que elas se acalmem. E de repente tudo fica em paz. Esse episódio ele é registrado em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. E ele não é apenas um relato de um milagre impressionante, tem muito mais acontecendo. O que Marcos está mostrando pra gente é a revelação de quem Jesus realmente é. Quando ele acalma a tempestade, ele demonstra o mesmo poder que Yahvé revela lá no Salmo 104, versos 1 a 9, onde Deus é descrito como o controlador dos elementos naturais. A mensagem aqui é muito clara. Jesus ele possui o mesmo poder divino. Ele não é apenas um mestre ou um profeta comum. Ele é o próprio Filho de Deus que tem autoridade até mesmo sobre a própria natureza. Quando a gente segue para Marcos capítulo 5, versos 1 a 20, e de novo, não se esqueça de ler os textos, os capítulos de Marcos, do Evangelho de Marcos durante essa semana, tá bom? É importante você ir acompanhando o fluxo do texto, leia. Se você conseguir ler todo o Evangelho de Marcos numa sentada de um sábado à tarde, seria até legal, porque daí você vê o panorama completo, mas semana a semana pelo menos vá acompanhando os capítulos que a lição vai sugerindo, tá certo? E quando a gente vai para o início do capítulo 5, a gente encontra a história de um endemoniado gadareno. E esse homem, que era endemoniado, ele vivia entre os túmulos, no meio de um cemitério ali. E ele ficava gritando, assustando as pessoas, se machucava com pedras. Essa é uma visão bastante assustadora e um tanto quanto triste para um ser humano. E quando esse homem ele vê Jesus, ele corre e ele se joga diante do mestre, se prostrando em reverência. E aqui a pergunta que surge quando você está lendo o Evangelho de Marcos é: quem é que está adorando Jesus? É o homem que está endemoniado ou são os demônios dentro desse homem, né? E claro, assim, embora os demônios falem, é o homem ali, na sua miséria, que se prostra num ato desesperado de adoração e em busca de libertação. Ele pede o socorro de Jesus. E Jesus, com a sua autoridade, ele expulsa os demônios e permite que eles entrem numa manada de porcos que acaba se precipitando no mar ali perto. E esse ato não só liberta o homem, mas também demonstra o poder absoluto de Jesus sobre os poderes das trevas. A transformação desse homem ela é tão profunda que ele deseja seguir Jesus onde quer que ele vá. Só que Jesus o instrui a ficar e testemunhar sobre a compaixão e o poder do Senhor na vida dele para aqueles que moram ao seu redor. Então a gente tem essa história entrelaçada agora com uma outra história de cura, que é a cura da mulher com fluxo de sangue e também a ressurreição da filha de Jairo em Marcos capítulo 5, 21 a 43. São duas histórias que se conectam ali, que acontecem simultaneamente, e de um lado você tem essa mulher desesperada porque ela passou anos e anos sofrendo, ela participou de tratamentos ineficazes, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos que nada puderam fazer. E aí, de repente, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada instantaneamente. E Jesus, ele sente que saiu o poder dele, que algo aconteceu ali, que alguém foi afetado pelo seu poder, que vem de Deus, claro. Os discípulos ficam ali sem entender o que está acontecendo. Mestre, tipo,
por que você está perguntando isso? Quem te tocou? A gente está no meio de uma multidão, claro que alguém vai te tocar. Mas ele fez uma pergunta específica, não é um tocar meramente de esbarrar em mim. Alguém intencionalmente tocou em mim e recebeu algo. Claro que embora ele soubesse do que estava acontecendo, ele queria dar a oportunidade para essa mulher testemunhar sua fé e sua cura diante de todas aquelas pessoas. E aí, no caminho para a casa de Jairo, chega a notícia de que a filha dele morreu, né? Toda essa ansiedade que Jairo estava sentindo por causa que sua filha estava doente, e ele estava tentando levar o mestre até ela, e no meio daquela multidão, pessoas precisando, e Jesus se demorando ali. Imagina a ansiedade desse pai, e agora ele ouve que a sua filha morreu. E aí ele fica triste, ele fala, olha, não tem mais o que fazer. Só que Jesus está com um semblante imperturbável. Ele sabe o que vai acontecer. E ele continua e ele diz para Jairo, olha Jairo, só creia. Apenas creia que eu vou fazer o que é melhor. E aí ele entra no quarto da menina, segura essa menina pela mão e ordena que ela se levante. E imediatamente aquela menina revive. Esse episódio ele mostra não apenas o poder de Jesus sobre a doença, mas também sobre a morte. Só que ele mostra também a sensibilidade e a compaixão de Jesus para um pai sofredor. E aí a gente continua seguindo, ali em Marcos capítulo 6, versos 1 a 6, e nós vemos Jesus rejeitado na sua própria cidade. Nem aqueles que são os seus compatriotas, alguns dos seus vizinhos, nem eles aceitam Jesus como o Messias. E aí, apesar dos seus ensinamentos, apesar dos seus milagres, apesar de todas as demonstrações públicas da messianidade de Jesus, os habitantes não acreditam. Inclusive, os seus próprios familiares, eles não conseguem ver além do homem comum que conheciam. Esse episódio ele destaca um tema recorrente em Marcos, a dificuldade que as pessoas têm em reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, especialmente aqueles que achavam que o conheciam melhor. A missão dos discípulos, relatada em Marcos 6, 7 a 13, contrasta fortemente com a morte de João Batista nas mãos de Herodes, em Marcos 6, 14 a 29. Jesus ele envia os seus discípulos com o poder do Espírito Santo para agir sobre os espíritos imundos, para realizar milagres, curas. E ao mesmo tempo, João Batista, que era o precursor de Jesus, que aparece no começo do Evangelho, é brutalmente assassinado por Herodes. Isso lembra pra gente que seguir a Cristo nem sempre nos isenta do sofrimento e da perseguição. Por mais importante que João Batista tenha sido no ministério de Jesus, nem isso foi capaz de livrá-lo da perseguição e da morte. Então, na verdade, muitas vezes o caminho do discipulado ele inclui justamente enfrentar a rejeição e o sofrimento, assim como João Batista enfrentou e eventualmente Jesus enfrentaria, os seus seguidores enfrentariam. Aí a gente vai para uma outra história bastante famosa na Bíblia, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, lá em Marcos, capítulo 6, 30 a 44. E esse é um outro milagre que revela a compaixão de Jesus pelas multidões famintas. Ele não apenas se preocupa com a necessidade espiritual dessas pessoas, mas também com as suas necessidades físicas, com a sua fome, com a sua necessidade de comida. E esse milagre, ele ecoa o cuidado providencial de Deus ali no deserto diante daquelas pessoas, mas refletindo lá atrás no passado, quando ele alimentou os israelitas com o maná. Jesus alimenta agora 5.000 pessoas, ele demonstra ser o mesmo Deus que cuida do seu povo de maneira abundante e milagrosa. E aí, finalmente, em Marcos 6, 45 a 52, a gente tem Jesus andando sobre as águas. Após o milagre dos pães, ele envia os discípulos à frente e ele sai para orar sozinho. Só que durante a noite, os discípulos começam a enfrentar uma tempestade ali no mar e Jesus vai até eles, caminhando sobre as águas. E eles estão tão aterrorizados com o que está acontecendo que ali no meio daquela chuva, daquela tempestade, eles não reconhecem Jesus e eles pensam que era um fantasma. Mas aí Jesus os conforta e diz, olha, não tenham medo, sou eu, sou Jesus. E ao entrar no barco, a tempestade se acalma de uma vez por todas. Mais uma vez nós vemos a autoridade de Jesus sobre a natureza e a sua presença reconfortante em momentos de medo, de incerteza, de instabilidade, de tempestade. Através dessas histórias, Marcos está convidando a gente para refletir sobre quem Jesus realmente é e como nós devemos responder a ele. Ele mostra para a gente um Jesus que é poderoso, mas ele é também profundamente compassivo. Um Jesus que enfrenta rejeição e sofrimento, mas ele continua amando, curando, trazendo alívio.
Esse é um Jesus que nos chama a confiar nele mesmo nas tempestades da vida, mesmo nas perdas mais sombrias. E aí depois a gente vê um panorama sobre essas histórias, vamos tentar mergulhar um pouco mais nesses conceitos e ver como é que eles se conectam entre eles e como nós podemos aprender desses milagres nas nossas vidas hoje. Vamos começar com a calmaria da tempestade. Esse evento, ele não é apenas uma demonstração de poder sobrenatural. É Jesus revelando a sua identidade divina para que as pessoas, os discípulos especialmente, possam crer nele. Lá no Salmo 104, como eu falei, a gente vê que Deus é o único que controla os elementos da natureza. E quando Jesus acalma a tempestade, ele está revelando a sua divindade. E de uma maneira tangível, que os discípulos possam ver, possam tocar, possam sentir. Eles estão tão acostumados a ver Jesus como um mestre, como um curador, que eles ficam atônitos ao ver que até o vento e as ondas lhe obedecem. Jesus não é um mero profeta, um mero milagreiro, ele é Deus. Isso leva a gente a refletir. Quantas vezes a gente subestima o poder de Jesus nas nossas próprias vidas? Nós o buscamos simplesmente pelo que ele pode oferecer, talvez uma bênção financeira, talvez um emprego, talvez algo que eu esteja precisando, mas eu não reconheço como Deus na minha vida. Será que eu reconheço a sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive, não só sobre as tempestades que eu enfrento, mas como autoridade sobre as escolhas da minha vida, sobre a forma como eu vivo? Se Jesus é Deus, ele é Senhor sobre a minha vida, e isso inclui todas as coisas. Aí quando a gente passa para a história do endemoniado gadareno, nós vemos uma situação de desespero extremo. Um homem possuído por uma legião de demônios que vivia isolado, em sofrimento constante, e a sua libertação por Jesus é um dos atos mais poderosos e compassivos do Evangelho. Nós vemos ali a luta entre o bem e o mal de uma forma muito clara, muito direta. Os demônios, eles reconhecem a autoridade de Jesus e eles suplicam para serem enviados aos porcos. E a destruição dos porcos ali pode até parecer um detalhe estranho nessa altura da história, mas mostra que o poder destrutivo dos demônios é real, é tangível. E enquanto o mal não for erradicado do mundo de uma vez por todas, a natureza sofre. A natureza vai continuar sendo afetada pelo pecado. Ao libertar o homem, Jesus ele não apenas demonstra o seu poder, mas também a sua compaixão e desejo de restaurar a dignidade humana. Ele não quer simplesmente curar-nos das nossas dores físicas, mas ele quer nos curar da maldição do pecado. E esse homem, antes marginalizado, antes evitado, agora se torna alguém que pode ser incluído novamente na sociedade com um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. E ele agora serve como essa história a ser recontada vez após vez para que outras pessoas possam encontrar nesse Jesus a redenção que elas tanto precisam. Quando nós olhamos para a mulher que é curada ali do seu fluxo de sangue constante, e também para a história da ressurreição de Jairo, a gente vê uma bela intersecção de fé e de poder. A fé agindo na vida daquelas duas pessoas. A mulher, após anos de sofrimento, toca nas vestes de Jesus, acreditando que ela seria curada, e a sua fé é sim recompensada. Jesus percebe o toque, ele faz questão de destacar a sua fé diante de toda a multidão, ensinando pra gente que Jesus valoriza a fé pessoal. Ele valoriza essa relação íntima, mesmo quando parece pequena ou insignificante. E na casa de Jairo, a notícia da morte ali da menina poderia ter sido o fim da esperança, poderia ser essa crise de destruição na família daquele homem, mas Jesus, com calma, com autoridade, declara que ela apenas está dormindo e traz ela de volta à vida. Esses milagres mostram que para Jesus não há situação sem esperança. A sua presença transforma a morte em vida, transforma desespero em esperança. Mas é claro que hoje a gente não pode ficar contando o tempo todo com ressurreições aqui e ali. Cada milagre de Jesus é como sinais para demonstrar a sua divindade. Mas Jesus, digamos assim, não é que não está interessado em salvar-nos do nosso sofrimento, mas ele não quer ficar nos livrando de cada perda, de cada dificuldade, para que a gente se acostume a viver nesse mundo. Nós ainda precisamos entender que enquanto o pecado não for erradicado de uma vez por todas, a morte sempre vai ser uma presença constante nas nossas vidas. Por isso Jesus não vai nos livrar de cada uma das nossas perdas. Mas ele fez isso várias e várias vezes, e até faz às vezes hoje em dia, não com aquela mesma frequência que acontece ali nos evangelhos, mas para que as pessoas creiam. Não é para a gente ficar salvo dos efeitos do pecado, mas é que nós possamos crer e crendo recebamos vida de uma vez por todas, na eternidade, livre da presença do pecado. Em Nazaré nós vemos um contraste muito poderoso, mas também muito doloroso. Jesus ele era conhecido por seus milagres, ensinamentos,
mas ele começa a ser rejeitado pela sua própria familiaridade, pelos seus próprios vizinhos, conterrâneos. Os moradores ali, sua própria família, não conseguem vê-lo além do carpinteiro que eles tinham conhecido lá na tenra infância e adolescência de Jesus. E essa rejeição destaca um tema muito importante. A familiaridade com alguma coisa, com alguém, pode cegar a gente para a verdadeira identidade de Jesus. Muitas vezes aqueles que estão mais próximos de nós, ou mesmo nós mesmos, temos dificuldade de ver além das aparências e reconhecer a obra de Deus nas nossas vidas. A gente fica tão acostumado com a familiaridade que a gente toma algo como corriqueiro e a gente deixa de perceber o papel sobrenatural da transformação que Deus quer causar nas nossas vidas, e a gente fica tão acostumado. A gente leva isso como algo tão comum, ir na igreja todo sábado, fazer aquela coisa repetitiva da tradição, e a gente fica tão familiarizado com essa relação burocrática com o divino, que a gente deixa de reconhecer a ação sobrenatural que Jesus quer realizar na nossa vida para nos transformar em relação ao pecado. Aí a gente tem então o envio dos discípulos nessa missão, e esse é um momento crucial no ministério dos discípulos. Jesus dá a eles autoridade para expulsar demônios, curar doenças, e ele envia esses homens em duplas, 2 em 2. E esse ato não apenas amplia o ministério de Jesus para alcançar mais lugares, mais cidades, mais pessoas, mas também prepara os discípulos para o papel que eles terão após a ascensão de Jesus. Eles são chamados a viver pela fé, dependendo da hospitalidade, da ajuda, do cuidado daqueles que vão encontrá-los ao longo do caminho. E essa missão desafia a gente a considerar como é que nós estamos respondendo ao chamado de Jesus para compartilhar o Evangelho e servir outras pessoas. Será que nós estamos de fato usando aquilo que a gente sabe sobre Jesus apenas para o nosso conforto pessoal, para o nosso consumo egoísta, ou estamos dispostos a sair e espalhar o amor de Deus, o Evangelho, para aqueles que ainda não ouviram? O Espírito Santo está disponível para nós hoje, assim como estava para os discípulos. Basta nós pedirmos, basta dedicarmos nossa vida para essa missão. E aí a gente tem a morte de João Batista, e esse é um lembrete, como a gente viu, sombrio do custo do discipulado. João, ele preparou o caminho para Jesus, ele fez todo esse ministério de pregação para poder preparar as pessoas para o Cristo que viria, mas aí ele é preso e ele é decapitado por Herodes. E a sua morte acaba sendo, digamos assim, um prelúdio para aquilo que Jesus e seus seguidores também enfrentariam. Não só rejeição e perseguição, mas até mesmo a morte. Só que, no entanto, mesmo diante da morte, o testemunho de João permanece poderoso. Ele inspira coragem, ele inspira fidelidade de pessoas que estão dispostas a servir Jesus, mesmo que seja até a morte. E Jesus acaba dizendo que de todos aqueles nascidos de mulher, nenhum foi mais importante que João Batista. Por quê? Porque ele foi alguém que deu a sua vida para anunciar o Messias. Ele deu tudo de si para apresentar às pessoas a redenção que viria. E essa foi a real importância do ministério de João Batista. A multiplicação dos pães e dos peixes é um milagre que demonstra a provisão abundante de Deus. Jesus ali, ele, movido por compaixão, alimenta uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E esse milagre, ele ecoa o cuidado de Deus no deserto. Quando ele alimentou ali todos aqueles israelitas com maná, ele sustentou cada um deles durante a semana e a provisão dupla na sexta-feira para eles descansarem no sábado. Jesus aqui, ele está não apenas suprindo as necessidades físicas dele, mas ele quer principalmente apontar para a realidade espiritual de que ele é o pão da vida. Só ele é capaz de satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Lá em João, o povo vai voltar até Jesus pedindo mais comida, só que dessa vez ele vai rejeitar o pedido. E ele vai falar: olha, vocês estão vindo a mim só para comer pão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá no deserto, o povo de Israel comeu pão, mas eles continuaram rejeitando Deus. E vocês vão acabar fazendo as mesmas coisas. Eu não estou aqui simplesmente para alimentar a barriga de vocês, embora isso seja uma realidade. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Eu, Jesus, estou aqui para satisfazer a sua fome mais profunda, que é uma fome de Deus. E é isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. Finalmente a gente tem Jesus andando sobre as águas, como esse lembrete poderoso da sua presença e poder no meio das tempestades da nossa vida. Quando os discípulos, eles estão lutando contra as ondas, eles estão afogados ali pela ameaça real da natureza, Jesus vem até eles andando sobre as águas. Eles ficam aterrorizados, mas Jesus os tranquiliza com a sua presença. Isso lembra pra gente que mesmo nas situações mais assustadoras e incertas, Jesus, ele está conosco, pronto para acalmar as tempestades e nos dar paz. Só que ao mesmo tempo Jesus, ele
não vai nos livrar de cada detalhezinho, porque se a gente ficar mal acostumado de novo com as mazelas desse mundo, se ele nos livrar de cada efeito do pecado, de cada consequência das nossas escolhas, a gente nunca vai aprender, nunca vai crescer, nunca vai amadurecer, nunca vai depender dele mais plenamente por uma transformação mais profunda e mais definitiva, que é a erradicação do pecado nas nossas vidas. Então, através dessas histórias, nós somos convidados a refletir sobre a identidade de Jesus. E a pergunta que fica é: qual resposta nós daremos a esse Jesus, a essa identidade, a esse Messias que é divino? Nós vemos um Jesus que é ao mesmo tempo poderoso, mas nem por isso ele é menos compassivo. Ele enfrenta a rejeição, ele enfrenta o sofrimento, ele combate o sofrimento. Então ele continua curando, ele continua amando, ele continua sendo misericordioso e compassivo. E ele nos chama a confiar nele para fazermos a mesma coisa, tendo fé no seu poder, na sua compaixão e compartilhando essa mensagem com o mundo. Então, ao concluirmos a nossa reflexão de hoje, lembre-se, esses milagres, eles não são apenas histórias antigas, eles são testemunhos vivos do poder e da compaixão de Jesus que continuam a operar nas nossas vidas hoje. Então, que nós possamos ser como aquele ex-endemoniado, né, que foi curado, proclamando o Senhor e o que Ele fez por nós nas nossas vizinhanças, entre os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, que nós possamos ter a fé daquela mulher que toca nas vestes de Jesus, a coragem de Jairo em buscar a ajuda do Mestre e confiar quando tudo parece perdido, e como os discípulos que nós possamos aprender a confiar em Jesus mesmo quando não entendemos completamente quem Ele é. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça, deixe o seu joinha, isso é muito importante para a movimentação do algoritmo do canal, para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Se você puder também compartilhar manualmente o link desse vídeo com outras pessoas. E também se inscreva no canal para você receber mais conteúdos inspiradores como esse, né? A gente tem aqui na descrição desse vídeo duas playlists com cursos de teologia bíblica, de teologia de interpretação bíblica. Então faça bom uso desse e de outros materiais que a gente tem aqui no canal, tá certo? Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana para continuarmos o nosso estudo, tá certo? Forte abraço, até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.